A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido irmão em Cristo, amigo, vamos falar sobre a Bíblia? Vamos falar sobre a igreja, assuntos de uma forma geral, vamos conversar um pouco? Eu quero deixar um versículo para você, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que está escrito assim, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Amém. Como eu disse para você, eu quero conversar com você sobre assuntos de uma forma geral. E hoje eu queria começar esse vídeo falando sobre o coronavírus e como a igreja tem lidado com ele, ou com tudo que gira em torno do coronavírus. Começo falando que eu não quero minimizar esse vírus, pois ele tem um potencial de mortandade, de letalidade muito grande. Haja vista os números de pessoas que foram mortas ou que morreram e tudo aquilo que passaram as pessoas que foram contagiadas por ele. E eu não quero também ficar falando sobre o coronavírus propriamente, mas a minha questão aqui é falar sobre como a igreja tem lidado com o coronavírus e tudo relacionado a este mal, a esse vírus mortal. Eu começo dizendo e falando com você que no Brasil as nossas autoridades, elas não se entendem, presidente, governador e prefeito. E o que nós podemos concluir é que a nossa Constituição, o artigo 5, foi rasgado e lançado por terra. A Constituição brasileira, nesse período de quarentena, de pandemia, ela foi rasgada, já não se observa mais na sua totalidade o cumprimento dela. E por que eu digo isso? Porque as autoridades governamentais, sabendo o risco e do potencial desse vírus, não nos preveniram antes. Então, quando os primeiros casos surgiram no Brasil, houve uma histeria coletiva, os meios de comunicação transmitindo uma ideia de uma ideia completamente absurda, aonde o caos foi instaurado, uma histeria coletiva, os nossos governantes impuseram leis extremamente absurdas, e uma delas é o isolamento social. Eu não quero dizer que o isolamento não deveria ocorrer, mas não da forma que foi implantado no Brasil, onde comércios foram fechados, aonde igrejas foram lacradas, aonde foi proibido absolutamente todo tipo de reunião. É claro que existem dois fatores para que isso acontecesse. Primeiro, porque o governo sabe que não existe um medicamento, um tratamento, um remédio específico para tratar esse vírus. Isso aí já colocou o nosso governo em pânico. E o segundo é que o sistema público de saúde brasileiro ele é precário, ele é completamente sucateado. Falta médicos, falta enfermeiros, falta remédio, falta aparelhos de uma forma em geral. Isso não é novidade para ninguém, pois antes de chegar esse vírus no Brasil, os nossos hospitais públicos já estavam superlotados, com pacientes deitados em macas, deitados em corredores e até nas ruas, né, próximos aos hospitais. Os noticiários já estavam divulgando isso há muito tempo. Eu quero falar, embora esses dois fatores sejam preponderantes para poder fazer com que as autoridades públicas tomassem essas atitudes de isolamento social, primeiro por não haver um remédio, depois pela questão do sistema de saúde brasileiro, né? Esse isolamento social ele veio de uma forma impensada, de uma forma elaborada, porque implantou-se um pânico geral, uma histeria coletiva, e as igrejas foram completamente proibidas de se reunirem, de se congregarem, porque quando havia reunião de pessoas, o alto índice de contaminação poderia acontecer. Então, em um culto onde tivesse 100, 200 pessoas, todas poderiam sair daquela reunião. Se tivesse uma única pessoa ali contagiada, contagiaria a todos. Tudo bem. Isso aconteceu. Mas como que a igreja está lidando com isso? Irmãos, a quantidade de templos fechados, a quantidade de pessoas abatidas na fé e espiritualmente é imensa. Eu quero deixar minha ponderação, e é claro que eu não sou o dono da verdade absoluta e posso ser corrigido, mas
Eu, individualmente, sou o templo do Espírito, mas não sou igreja. Igreja é coletivo. A palavra igreja, que vem do grego, eclésia, tirado de dentro para fora, traz a ideia de reunião, de aglomeração, de assembleia, de junção de pessoas. Então, igreja, nós usamos mesmo aquele versículo de Mateus, onde Jesus diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos, ele está presente. A ideia de igreja é coletividade, é aglomeração de pessoas. É estarmos reunidos em uma só fé, em um só propósito, em um só objetivo. Individualmente, eu sou o templo do Espírito Santo. Individualmente, eu prego a palavra, eu adoro a Deus, em verdade e em espírito. Eu não preciso de estar em um templo. Eu sou a igreja invisível de Jesus. Quem conhece teologia sabe do que eu estou falando. Eu sou a igreja de Cristo. A igreja como organismo, mas como organização é necessário reunião, é necessário aglomeração, é necessário junção. Então eu sou o templo do Espírito Santo. Segunda coisa que eu quero comentar é como as autoridades eclesiásticas, pastores e apóstolos, justificaram-se fechando templos e parando reuniões. Como que eles se justificaram? Dizendo que nós deveríamos obedecer às autoridades. Aí eles pegam versículos bíblicos para confirmar isso. Meu irmão, isso está ferindo a hermenêutica. Qualquer iniciante da Bíblia sabe que em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o apóstolo Pedro fala que nós devemos agradar a Deus e não aos homens. Se nós fôssemos pegar esse versículo para poder corroborar que nós temos que obedecer ao Estado, porque o Estado é a autoridade maior, a igreja não existiria. Os imperadores romanos na igreja primitiva proibiram o culto, proibiram a adoração a Deus, e os cristãos primitivos nem por isso deixaram de adorar, se reuniram nos mais diversos lugares, mas não deixaram de adorar a Deus. Então não há justificativa dizendo que a igreja deve fechar as suas portas porque o Estado está mandando, o Estado é a autoridade máxima. Não há na Bíblia um texto que garanta isto, meu irmão. Segundo lugar, segundo lugar não, né? Mais uma questão falando sobre o coronavírus, é que ele veio para destruir esse evangelho antropocêntrico que estava sendo pregado pelas igrejas. Sim, aonde os pastores, pregadores, evangelistas anunciavam o reino de Deus para satisfazer as necessidades humanas, como se o evangelho fosse o consórcio de casa, como se o evangelho fosse um empreendimento onde daria casas, carros e coisas e tal. Não, o evangelho não é isto. A salvação não está nisto. Nós pregamos o evangelho verdadeiro. E muitos desses pastores fecharam as suas igrejas, dizendo assim, nós não temos poder sobre esse vírus. Então, que mensagem do evangelho é esta? Que pode curar todas as enfermidades, exceto essa? Não, meu irmão. Esse evangelho antropocêntrico caiu por terra. Que possamos voltar para a Bíblia Sagrada, para a palavra de Deus. Eu sou um pastor pentecostal, eu creio no poder de Deus que cura, para sarar, para libertar. Tenho exemplos e testemunhos na minha vida e na minha família de pessoas que foram curadas. E sei que o meu Deus, o seu poder é real. Sei que o meu Deus, ele cura todo tipo de enfermidades. Mas esse evangelho antropocêntrico caiu por terra. Como que a igreja está lidando com isso agora? Muitos pastores foram para a internet, foram para as redes sociais, estão fazendo lives, pregando a palavra. Glória a Deus por isso. O apóstolo Paulo nos manda pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Parabéns para você que é pastor, para você que é pregador, para você que não se inibiu diante de toda a situação e com coragem, com audácia, com ousadia, está nas redes sociais pregando diariamente, constantemente, falando do amor de Deus. Mas é essencial e necessário que a igreja volte a congregar. É essencial e necessário que a igreja volte a adorar. É necessário que a igreja volte a se reunir para adorar ao Senhor Jesus. Meu irmão, eu moro em uma cidade, eu moro em Campinas, uma cidade metropolitana, e eu posso testemunhar que há mais pessoas nos ônibus, nos circulares, do que dentro de muitas igrejas. O Brasil lançou um projeto social de dar R$600 para as famílias, e todos nós temos visto a quantidade de pessoas reunidas na frente de lotéricas, da Caixa Econômica, os mercados superlotados. Eu sou testemunha disso, do que eu vi. Então existe uma aglomeração muito maior de pessoas em frente de lotéricas, em mercados, em ônibus, do que dentro de uma igreja. Algumas autoridades já têm dito
sobre a importância de voltar a congregar, a cultuar, as igrejas serem abertas, porque, meu irmão, nós como igreja somos propagadores da fé, nós somos pregadores da esperança, da vida, do amor, nós somos pregadores, falamos de que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma. Se nós nos calarmos, se nós aceitarmos tudo isso que está sendo imposto, o que nós vamos ver é uma igreja raquítica, fraca, débil. Meu amado irmão, é hora de nós voltarmos. Voltarmos não porque muitos que pararam, né? Muitos que pararam e é hora de voltar. Sim, meu irmão, eu não paro de adorar a Deus, eu não paro de pregar a sua palavra, eu faço de tudo. Se os templos têm que ser fechados, vamos para as ruas, para os ar livres, como antigamente fazíamos, vamos para os montes, fazer reuniões de oração e de adoração nos montes. Nós temos que driblar, de uma certa forma, essa imposição de proibição de reunião. Existem vários vídeos na internet de pessoas que começam a adorar nas varandas de apartamentos, em estacionamentos de grandes mercados. O importante é a igreja, ainda que não esteja próximo no sentido de espaço, 2, 3 metros uma perto da outra, nós não podemos deixar de adorar a Deus, de pregar a sua palavra, de termos comunhão uns com os outros. Que vou terminar esse momento de comunhão. É claro que eu não sou unanimidade e muitos vão me criticar e devem criticar mesmo, essa é a intenção, mas é importante nós repensarmos a fé que temos, o evangelho que cremos, o evangelho que pregamos. É hora de repensar que Deus é esse que nós servimos, que fé é essa que professamos, que no mais simples, claro, não estou minimizando o potencial desse vírus, já disse isso várias vezes, é letal, há uma estatística, há números terríveis, mas a igreja de Jesus, ela prevalece. Nós somos pregadores da fé. Se fecharmos as igrejas, nós estamos, de uma certa forma, transmitindo uma mensagem de não há esperança mais. Se nós pararmos, nos trancarmos dentro de apartamentos, de casas, não ousarmos termos uma atitude, uma postura, um comportamento de fé, de ousadia, de coragem, eu não estou sendo imprudente transmitindo uma palavra de imprudência, porque o ministro da Saúde e as autoridades têm falado sobre o uso da máscara, do álcool em gel, de todas as questões necessárias para preservar a vida, para se proteger. Mas nós devemos voltar a cultuar, a congregar e adorar a Deus. Eu digo nós no sentido coletivo, porque individualmente falando, eu nunca deixei de adorar o meu Deus, de servir o meu Deus, de pregar a sua palavra, de me reunir constantemente e diariamente com os meus irmãos na fé, usando os meios de preservação, de proteção, máscara, enfim, o que for necessário. Mas Igreja de Jesus, desperta, desperta, em nome de Jesus.